PET apresenta Café com Química. Olá pessoal, eu sou a Júlia Vargas, estudante de Química Tecnológica, integrante do PET Química e QNB MEC. Estou acompanhada aqui hoje de Bárbara Alcântara, estudante de Engenharia Química e também integrante do PET Química e QNB MEC. No episódio de hoje teremos conosco a professora doutora Grace Ferreira Guest como nossa entrevistada. Teremos um momento de conversa sobre a formação, a trajetória e também as experiências adquiridas ao longo de sua carreira. Seja bem-vinda ao Café com Química, professora. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada a vocês duas pela oportunidade, e terem me convidado. Muito obrigada mesmo. A sua formação de graduação é em Química, pela própria Universidade de Brasília. Poderia contar um pouco pra gente sobre as motivações que a senhora teve para escolher seguir nessa área? Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa e sempre tive mais afinidades com essas áreas, com a área de exatas, então... E sempre gostei muito de ensinar as pessoas, dar aula. Então, na verdade, eu sempre me senti muito motivada desde o 6º ano por uma professora de ciências que eu tive, sempre foi pensando nesse sentido, assim, que eu quis me tornar, na época, professora de química. E durante a sua graduação, você poderia contar um pouco pra gente de um desafio que encontrou e como trabalhou com essa situação? Olha, a graduação é uma fase bem difícil, no qual a gente adquire muita experiência, Tive que fazer muitas promessas, rezas e tudo mais para conseguir passar em algumas disciplinas, Às vezes por falta de algum material, às vezes pela falta de didática do professor, Mas depois eu entendi que o papel da universidade é muito mais nos preparar para isso. Que eu acho que a gente sai do ensino médio ainda sem muitos desafios, sem ser muito desafiado, Então, eu acho que a universidade vem para testar a gente, ensinar a gente a estudar e cair um pouco na realidade. Então, várias vezes eu caí na realidade, várias vezes precisei virar noites e noites estudando, fazer promessa. Uma vez eu até fiz uma vela do meu tamanho, porque precisava passar numa disciplina de todo jeito, Então, são esses desafios mesmo tradicionais que a gente sabe que a gente enfrenta na graduação, E é uma coisa que a gente se identifica bastante, Porque essa coisa de... Tem umas disciplinas da graduação que você tem que estudar muito, realmente não é a sua área de aptidão, a gente percebe isso desde o início. E assim, você tem que estudar muito e sabe, nessa hora todo santo ajuda. Então é uma coisa... É legal ver que alguém que chegou tão longe tem os mesmos desafios que a gente tem durante a graduação. E uma coisa interessante é que a senhora fez a graduação, mestrado e doutorado pela UNB e hoje é professora da Universidade de Brasília. Eu imagino que seja uma sensação, assim, bastante ímpar, Sair de discente para docente da universidade, coordenar os laboratórios que antes a senhora conhecia enquanto aluna mesmo, Como tem sido essa experiência? A visão que a senhora tinha da universidade enquanto aluna é muito diferente da visão que tem construído enquanto professora? Eu acho que é uma visão amadurecida de toda a situação, Eu acho que hoje o fato de eu ter feito, graduação, mestrado, doutorado aqui, é claro, me mostrou, os caminhos e eu, assim, eu tive mais certeza que eu queria entrar como docente aqui, Então, assim, até fui para iniciativa privada, mas sempre na expectativa de sair um concurso para professor aqui, Ou de buscar uma outra carreira primeiro e depois continuar na acadêmica em paralelo para depois passar um concurso, porque na minha época de graduação não existia Reúne, então eram pouquíssimas vagas, era muito raro ter concurso aqui para professor, E aí, quando eu vi essa possibilidade, isso foi muito legal, de eu poder fazer o concurso, entrar como professora. E aí... Foi muito interessante quando eu entrei como professora, porque alguns professores, que eu presenciei na graduação, que eu achava que eram pessoas ruins ou alguma coisa assim, eu mudei um pouco a minha percepção, Ou que eram pesquisadores sensacionais. Na verdade, a partir do momento que eu me tornei, professora, eu vi que a situação era diferente, da visão que eu tinha como aluna. E às vezes eu entendia um pouco do porquê do comportamento daqueles colegas, Então, foi mais esse sentido. Mas até hoje é engraçado, assim, às vezes eu entro no IQ, encontro um professor
né, mais antigo, né, que me deu aula, bom, eu formei há 19 anos, então, né, então já tem algum tempinho. E eles falam, você está terminando o doutorado? E eu falo, não, eu já estou há 14 anos como professora aqui no Instituto de Química, então é uma sensação até relativamente engraçada, assim. A gente vê essa diferença, né, realmente, que é ter um professor te dando aula e você tá trabalhando com esse professor anos depois, realmente muda essa relação entre aluno e professor, entre dois profissionais ali, dois pesquisadores. Bom, então, professora, a senhora já tinha pensado em se tornar professora no começo da graduação, assim, quando entrou para a Química, já tinha essa ideia mais ou menos formada na sua cabeça, ou foi algo assim, mais durante o mestrado ali, no final da graduação, que a senhora tomou essa decisão de, realmente quero ser docente, quero trabalhar com isso, essa linha de pesquisa? Bom, na verdade, desde os 12 anos eu quero ser professora. Sempre gostei muito de ser professora. Né? Inicialmente eu queria ser professora de educação física, porque eu tinha mais afinidade com a parte dos esportes. Depois eu mudei, né, um pouco justamente para questões de exatas, né? E aí no ensino médio eu queria ser professora de química do ensino médio. E aí eu entrei para o curso de licenciatura. Então inicialmente eu queria ser realmente professora de ensino médio e tudo. Mas eu não consegui terminar as disciplinas de licenciatura. E aí eu vi que o único jeito de eu poder virar professora era fazendo mestrado e doutorado. Então eu fui para um caminho um pouco mais longo, né? E vi que queria realmente virar professora na universidade, né? E foi minha maior motivação, né? Na época de graduação e toda essa questão do mestrado e doutorado, por mais que demorasse um tempo maior, né? Eu até pensei em talvez fazer, quando formasse, fazer na época um concurso público, né, que eu pudesse continuar pesquisando, né, que eu tivesse um tempo para continuar pesquisando, para quando um dia surgisse a vaga para professor da Universidade de Brasília eu fazer, né, porque eu sempre achei que a química é um mundo e todo mundo precisa de muita química, então eu sempre olhei a química com o sentido de eu posso ajudar tantas pessoas, eu posso ajudar tanto mundo com as questões de química. E aí eu sempre pensei, né, e quis me tornar professora de química para eu ter meu laboratório e trabalhar justamente com aquelas pessoas que chegam com eu desenvolvi essa bebida aqui, será que dá para eu comercializar? Né? Ou, eu queria... Eu moro numa comunidade isolada que tem falta de energia ou o pessoal paga muito caro o diesel e eu quero fazer uma coisa útil, né, para a sociedade. Então eu sempre pensei em virar professora para eu poder ter o meu próprio laboratório e poder desenvolver esse tipo de pesquisa, né? Então, assim, se vocês forem olhar, né, o meu currículo, eu sou bem eclética de publicações e de, né, linhas de pesquisa, justamente por conta disso. Eu gosto de realmente produzir algo que seja útil, sabe? Não somente o desenvolvimento da bancada. A senhora tem trabalhos em várias áreas, né? Mas uma linha pela qual a senhora é bastante conhecida dentro do Instituto de Química é a de desenvolvimento de processos e tecnologias cervejeiras e prospecção tecnológica. Mas olhando toda a trajetória de carreira, percebemos que é algo que antecede um pouco até o seu ingresso enquanto docente. Porque a senhora trabalhou na Companhia de Bebidas das Américas, a tão sonhada Ambev, né? E eu queria saber se você poderia contar um pouco pra gente como era a sua atuação enquanto química na empresa e, quem sabe, dar um conselho àqueles que têm interesse em seguir esses passos. Bom, então, justamente, eu me formei, ao mesmo tempo que eu me formei, eu passei no mestrado e fui contratada pela Ambev para cuidar da parte de produção de líquidos, né, que era justamente, precisava de químico, né, para produção. E então eu cuidava da etapa, inicialmente, da parte que a gente prepara um chá para depois ser levado à fermentação. Então, era exatamente essa parte que eu cuidava, né? Coordenava no total 52 rapazes, né, que tocavam a produção. E cheguei lá para cuidar disso, né, inicialmente. Como eu fiquei um tempo trabalhando de madrugada para poder fazer as disciplinas do mestrado e tudo mais, e aí o meu chefe comentou, viu que eu tinha, assim, né, que eu não desistia da questão do mestrado, e comentou com o pessoal que desenvolvia novos produtos, novas tecnologias, essa parte de engenharia da Ambev, e aí eles resolveram, então, investir na minha carreira.
E aí foi nisso que eu fiz o curso técnico em cervejaria, até pedi para ir um pouquinho depois para poder finalizar o mestrado, entrar no doutorado, finalizar as disciplinas do doutorado. E depois eu fiz um mestrado profissionalizante em engenharia cervejeira, né, em Berlim. E aí depois, quando eu voltei, eles viram que o meu perfil era bem de buscar novas tecnologias, né, de desenvolver uma linha de pesquisa e tudo, que não é um perfil que todo mundo tem, né, principalmente na iniciativa privada, né? Normalmente as pessoas fazem todo dia a mesma coisa e tudo mais, né? Então, surgiu essa oportunidade de eu trabalhar no Centro de Desenvolvimento de Tecnologia da Ambev. Então, eu mudei para São Paulo. E aí, quando eu comecei a trabalhar lá, eu tinha metas de reduzir em 6 meses, proporcionar uma economia de 50 milhões de reais para Ambev mexendo em alguma coisa na cerveja. Então, eu tinha que buscar matérias-primas alternativas. Mas, dessas matérias-primas alternativas, qual a gente tem uma grande quantidade que poderia abastecer a Ambev inteira, né? Foi isso. E, além disso, claro, eu desenvolvi novos produtos, né? Então, na época, eu cheguei a trabalhar produzindo novas cervejas. Então, por exemplo, Antártica Sub-Zero, era eu que liderava o projeto, né? Auxiliei também naquele projeto da Skol 360. Fiz muitas adaptações também nas receitas. Toda vez que a gente mudava de embalagem, então, vai surgir o litrão. Tinha que fazer adequações, então fazia isso. Outra também que eu desenvolvi foi uma Bohemia Oaken, que não é uma Bohemia que não foi... ela foi produzida só por um período, venderam-se apenas 5 mil garrafas, no qual a cerveja era envelhecida em madeira. Então era mais esse sentido, né? Então, assim, ajudei também justamente no pontapé inicial da fábrica de Sete Lagoas, no qual a gente trouxe algumas tecnologias novas de filtração. Então, era muito mais essa questão de validando, acompanhando o processo, né, propondo talvez substituição de matérias-primas, avaliando, né? Então, assim, eu falava que eu morava em São Paulo, basicamente, né? Mas eu mal parava em São Paulo, porque era o tempo inteiro, eu testei uma matéria-prima diferente, é claro que eu vou ter problema de processo. Então, volta e meia me ligavam, Grace, você tem que ir para Porto Alegre. E eu tava em João Pessoa. Aí, Grace, e eu tinha uns projetos também de sem álcool, né, de bebida sem álcool, que era esse chá da primeira produção de cerveja, e a gente colocava aroma. E aí era na Venezuela. E volta e meia, Grace, entupiu toda a linha aqui e a gente tá com um monte de produção. Vem pra cá, você tá com seu passaporte aí? Então, era muito acompanhando as fábricas, né, nesses ajustes e propondo novas tecnologias. Então, foi essa basicamente a minha atuação. Mas aí depois surgiu o concurso, e aí eu fiz o concurso, falei, meu sonho, é o que eu quero, vamos pra frente. Nossa, é interessante, né, pensar que a senhora tem toda essa carreira longa na área, fez vários cursos, além da graduação, fez vários cursos nessa área, né, da cervejaria. E a senhora tem um curso também de sommelier de cerveja. E o sommelier é hoje um termo que tem crescido bastante nesses últimos anos. E raramente, assim, cerveja, na verdade, é o que vem na cabeça quando alguém fala sobre esse termo. E que tipo de conhecimento é esperado como processo de atuação de um sommelier de cerveja? O que uma pessoa precisa ter, assim, para ser um sommelier? Na verdade, eu sempre falo, eu acho que pra gente pensar em traçar uma carreira e tudo, a gente tem que avaliar muito as nossas afinidades, as nossas motivações e tudo. Para trabalhar com sommelier, primeiro, né, tem que gostar de cerveja, né, das mais diversas cervejas, e tem que gostar também dessa parte de comida, para tentar propor justamente as combinações possíveis de comida com cerveja, pensar talvez no desenvolvimento de uma cerveja mais voltado para aquelas características. Olha, alguém vira e comenta, olha, eu preciso de uma cerveja que tenha tais características desse jeito, né? E tem que ter, querendo ou não, acho eu que um bom sistema olfativo, porque, assim, querendo ou não, a cerveja, ela, principalmente a parte sommelier, tem muito mais a ver com sentidos, né? A parte de produção de cerveja, você pode ser responsável pela produção de cerveja e não tomar cerveja, né? Você precisa olhar os dados físico-químicos das cervejas, né? E tudo. Mas
quando a gente fala de sommelier, é importante ter essa questão, principalmente os quesitos mais olfativos, de você sentir, né, a parte de aromas, de avaliação, para você propor combinações e sensações, né, que vem desse mix de comida com cerveja. Interessante demais. E assim, a título de curiosidade, porque é uma coisa que normalmente a gente não tem tanto contato, pelo menos aqui em Brasília, né? Um grupo de sommelier? É uma pessoa? Como funciona esse processo de avaliação? Então, na verdade, tem os campeonatos, né? No qual as pessoas mandam as amostras e pedem, então, para degustação, né? E aí disso sai e você sempre avalia se lá tem todos os parâmetros que você tem que observar. Então, a cor, a espuma, o teor alcoólico, sensação na boca, né? A gente tem um guia que a gente acompanha. E aí, as cervejas, elas vêm pra gente e a gente tem que avaliar se realmente se enquadra nesses quesitos. Não é dizer se a cerveja tá boa ou não, mas sim o quanto mais próximo do estilo ela realmente está. Então, o trabalho de sommelier em si, né, a atuação, muitas vezes vem da elaboração de cartas de cervejas para um determinado específico restaurante, por exemplo, um restaurante, né? Mas se encontra também os sommeliers que justamente propõem, né? Olha, eu produzo essa cerveja e eu gostaria que vocês propusessem para os meus clientes que vão comprar cervejas, pratos, sensações e tudo mais. Isso pode ser um trabalho, né? Então, na verdade, o sommelier, querendo ou não, ele trabalha muitas vezes sozinho. Mas acaba que a gente sempre tem essas competições, né? Que a gente para avaliar. E, por exemplo, eu tenho um grupo de sommelier, na verdade, aqui de Brasília, na verdade, que a gente faz análise sensorial. Então, volta e meia, a gente produz cerveja de pesquisa aqui no laboratório e eu preciso que seja avaliado. Então, eu tenho 10 colegas que são sommeliers e eles avaliam as cervejas para mim. Então, eu coloco eles numa mesa e a gente faz a avaliação sensorial descritiva, que é o que a gente chama, que é permitida em normas, né? E que vale como uma análise sensorial. Interessante também ver esse contato, né? Com a universidade, desenvolvendo um produto e passando também por esses processos de avaliação. Em breve, vocês vão ver, a gente desenvolveu uma cerveja. Eu e o professor Paulo Soares, né, e a professora Thalita também do Instituto de Biologia, a gente desenvolveu uma cerveja que já vai estar no mercado. Bem legal. Fiquem atentos, galera. Daqui a pouco vai sair uma cerveja desenvolvida dentro do Instituto de Química. Olha só que interessante. Bom para escutar o podcast já tomando a cerveja. Mas seguindo, a senhora é orientadora do Grupo Lab Servo, Laboratório de Bioprocessos Cervejeiros e Catálise aplicada a energias renováveis. E apesar de já ter bem estabelecida a linha de pesquisa dentro dos processos cervejeiros, esse grupo tem um propósito bem além da cervejaria, né? Você poderia contar um pouco pra gente sobre os demais projetos que a senhora desenvolve? São alguns. Bom, eu trabalho muito, como eu falei pra vocês, né? Essa questão da motivação de fazer um bem pra comunidade, né? Pra sociedade e tudo. Então, assim, eu tenho uma linha de pesquisa que eu trabalho muito com essa parte de resíduos agroindustriais, porque aqui no Distrito Federal a gente tem muito problema assim, o Distrito Federal em si, ele tem uma agroindústria que está crescendo, né? E existem muitas limitações com relação ao tratamento de resíduos, né? A gente não pode, por exemplo, pirolizar aqui, né? A gente não pode... Não é à toa que no DF não existe crematório, que é justamente uma legislação que não permite isso. Então, acaba que, muitas vezes, o tratamento de resíduos agroindustriais são levados para o Goiás para poderem ser destinados e tratados e tudo. Então, eu trabalho com essa parte de resíduos agroindustriais justamente visando a produção de energia, porque também é um outro problema. Por mais que seja o Distrito Federal seja bastante agro, eles têm muito problema de distribuição de rede elétrica. Então, é muito comum, meu pai é produtor rural, é muito comum lá na fazenda do meu pai ficar 3, 4 dias sem energia. E, por exemplo, se você tem uma granja de frango ou uma granja de porco e está no mês de julho, no qual à noite a gente sabe que faz muito frio, se faltar energia, normalmente metade dos frangos ou metade dos porcos, eles acabam ficando fragilizados e doentes, justamente pela falta de energia.
E, em contrapartida, eles geram muitos resíduos agroindustriais que têm um potencial enorme para geração de energia. Então, isso é uma coisa que me motiva. Então, eu estudo resíduos agroindustriais para a geração de bioenergia, né? Trabalho com essa linha, trabalho com essa questão de matérias-primas para a produção de cerveja, né? Então, assim, por exemplo, o Brasil, há 5 anos, nunca tinha produzido lúpulo, né? Agora tem tudo... E hoje, a indústria cervejeira, ela importa 99% do lúpulo. E aqui, no Brasil, a gente hoje consegue produzir lúpulos bem diferentes, assim, bem exóticos, que tem um potencial de substituir os lúpulos internacionais, né? Então, assim, nos próximos 10 anos, a gente sai de importador de lúpulo para exportador de lúpulo. Então, eu acompanhei esse boom, a gente fez alguns estudos, né, desses insumos, assim como também a produção de cevada, né? A produção de cevada hoje no Brasil, ela acontece muito na região sul e sudeste, né? Só que a gente sabe que o maior produtor de grãos do Brasil é o centro-oeste, né? Então, assim, tem mais de 12 anos que eu acompanho essa pesquisa de melhoramento da cevada para ser cultivada aqui no Centro-Oeste, e a gente já está tendo algumas variedades que têm uma produtividade muito maior do que observada no Rio Grande do Sul, por exemplo. Então, assim, o Centro-Oeste ainda vai ser um grande fornecedor de insumos para a indústria cervejeira. Então, essa é uma linha de pesquisa, né? A outra linha de pesquisa também que eu gosto de trabalhar bastante é com essa parte de transferência de tecnologia. Porque como eu trabalhei na iniciativa privada, eu fazia muito contato com as universidades buscando tecnologias, soluções e tudo a fim de reduzir custo. Então, eu achava muito legal. Na toa que eu atuei no CDT aqui da Universidade de Brasília, né, o Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico, fazendo essa interlocução entre a universidade, né, com a iniciativa privada. E aí eu atuo nessa parte de transferência de tecnologia, ou seja, de ver como é que as tecnologias que a gente está desenvolvendo aqui na universidade podem chegar então no mercado, né, que possam chegar efetivamente na comunidade, né? E aí, para isso, a gente tem alguns estudos de prospecção tecnológica para a gente avaliar para quem eu posso transferir, como é que está a maturidade tecnológica dessa tecnologia, né? Quem que pode receber essa tecnologia, como é que eu posso fazer com que essa tecnologia que tem um grande potencial possa ir para o mercado, né? Então, trabalho com essa parte também de propriedade intelectual e transferência de tecnologia também. Eu acho que é isso. E outro ponto também muito interessante é que a senhora atuou ali durante aproximadamente uns 5 anos, entre 2013 e 2018, no Núcleo de Propriedades Intelectual, o NUPTEC. A senhora poderia contar um pouco pra gente como era a sua atuação dentro do NUPTEC e qual a importância, a manutenção desse núcleo e também algum conhecimento importante que a senhora adquiriu durante seu período lá? Nossa, foi um ano que eu aprendi demais mesmo. E primeiro, né, porque cuida dessa parte de propriedade intelectual. Então, a gente está falando dos ativos intangíveis da universidade. Então, não é um bem, né, no qual a gente consegue mensurar. Então, como é que eu posso dizer? É o conhecimento concretizado em uma tecnologia, que foi, então, passível de proteção, né? Então, isso foi muito legal. E outra coisa, eu acompanhei a UNB, antes de eu entrar, juntamente com o professor Paulo Soares, que na época era o diretor do CDT e foi ele que me convidou para entrar no CDT, a universidade só tinha feito uma transferência de tecnologia. E durante o período que eu fiquei lá, a gente fez no total 16 transferências de tecnologia. Então, assim, a gente aprendia muito. Então, a gente fez a primeira transferência de tecnologia, a gente já identificou um monte de erro. A gente, peraí, para a segunda a gente tem que ir melhorando. Aí mudamos completamente. Aí a terceira, e aí a gente foi melhorando e aprendendo na prática. Porque transferência de tecnologia é tudo muito sigiloso, por questões da empresa, por questões da universidade. Então não tem publicações nesse sentido, né? E aí, nisso, eu fui convidada para compor a equipe de transferência de tecnologia de um mestrado profissionalizante, né, em propriedade intelectual e transferência de tecnologia para inovação, que ele acontece em rede. Então, hoje, são mais de 33 universidades no Brasil inteiro que tem esse mestrado, né? E eu escrevi alguns capítulos de transferência de tecnologia, projetos de transferência de tecnologia, transferência de cultivar, também, né? Justamente para tentar ensinar quem atua
no núcleo de inovação tecnológica, no caso o NUPTEC, né, a aprender isso. Porque o que acontece? A gente vê que quem trabalha no NUPTEC são pessoas extremamente acadêmicas, né? Para você redigir um documento patentário, você tem uma linguagem muito específica, é muito diferente do que a gente escreve aqui na química, né? Então, uma patente química, ela tem termos, ela tem alguns quesitos bem diferentes do que um artigo científico, por exemplo, né? E aí, para você formar um redator de patente, você leva no mínimo 6, 7 meses. Porque são coisas, propriedade intelectual, ninguém vê na graduação. Acredito eu que vocês não tenham visto sobre patentes ou prospecção tecnológica, busca de anterioridade durante a graduação. E é uma coisa que é muito exigido para atender os requisitos de proteção, né? Então, eu aprendi muito. Foi muito legal. É uma coisa extremamente interessante, até quando a gente fala dessa questão de devolver um pouco do que a universidade desenvolve, né? Porque tem muita tecnologia aqui dentro. Só que acaba que muitas vezes fica perdido no acadêmico, né? Então é interessante ver que existe um núcleo dentro da universidade preocupado com isso, que é bastante interessante até nessa área de extensão mesmo da universidade, né? A senhora atua bastante enquanto revisora de periódicos, tanto nacionais quanto internacionais, mas não só isso, né? Uma vez você também atuou como membro do corpo editorial do periódico Cadernos de Prospecção. Poderia explicar pra gente e pra nossa audiência também as diferenças de atuação entre um revisor e alguém que compõe um corpo editorial e dar algum conselho àqueles que têm interesse em seguir nessa área? Bom, o revisor, na verdade, ele vem para fazer uma avaliação crítica, né, de um artigo que já foi submetido. Então, na verdade, o revisor em si, ele atua muito pontualmente, né? Quando a gente pensa no corpo editorial de uma revista, né? Por exemplo, até ontem mesmo a gente teve uma reunião, a gente estava justamente discutindo alguns quesitos para a gente aumentar o qualis, né? Filiações às plataformas, né, que geram maior visibilidade, a questão de cobrança também, às vezes, por publicação, ou seja, quem é que vai, quem é que está custeando, né, todos os custos que a gente tem de editoração, né? Formatação, divulgação, manutenção de site e tudo mais, a gente sabe que a gente tem um custo associado. Então, a gente discute muito, como é que vai ser, né? Olha, então, para a gente aumentar a visibilidade da revista, a gente precisa buscar se filiar em alguma plataforma e tal. Para a gente filiar nessa plataforma, tem um custo anual de X. E é por isso que grande parte das publicações hoje estão cobrando, porque a gente sabe que tem um custo bem alto, né? Então, na verdade, a gente define esse corpo editorial, os nortes que a gente vai ter, né? O norte, né? Qual vai ser o direcionamento que a gente vai tomar com relação à revista, né? Então, é mais nesse sentido, quem é que vai permanecer, olha, é aquela pessoa que vai fazer um filtro inicialmente, olha, não manda para tal revisor, porque aquele revisor, ele foi orientador do fulano que está submetendo o artigo, e assim vai, esse tipo de avaliação também, né? A definição, por exemplo, a gente recebeu 80 artigos e esse volume agora vão ser 10. Vamos lançar um special issue de Covid, né? Então, tudo isso a gente se reúne, né? E a gente discute. E além disso, do corpo editorial da Cadernos de Prospecção, que está vinculado a esse mestrado profissional, né? O Profinit, a gente também está discutindo os materiais didáticos para as disciplinas que a gente hoje oferta nesse mestrado. Então, a gente ontem mesmo estávamos discutindo do segundo, terceiro volume dos livros didáticos para o pessoal poder estudar para as provas e tudo, porque hoje, ainda querendo ou não, nesse mestrado profissional, vem muito de slides ou de... basicamente dos slides que a gente produz, né? A gente não tem um material tão robusto, um livro didático que eles possam efetivamente estudar. Então, a gente também discute bastante essa questão. Falando um pouquinho agora sobre o seu pós-doutorado, a senhora fez seu pós-doutorado no Instituto Superior Técnico, né, em Portugal, como bolsista da FAP-DF, trabalhando na área de engenharia mecânica. Como a senhora acha que essa experiência influenciou na sua carreira? Foi muito legal. Primeiro, por diversos motivos. Eu saí daqui como líder de pesquisa e voltei para lá como aluna, né? Então, tinha alguém me cobrando, né?
Então, isso foi uma experiência muito legal. Outra coisa também, né? O fato da gente ser professor aqui e tal, ninguém vira assim e fala assim, Grace, você tem que ser boa em alguma coisa, né? Então, assim, o meu supervisor lá do pós-doutorado, quando eu cheguei, ele falou assim, tá, você pesquisa sobre propriedade intelectual, sobre cerveja, sobre geração de energia a partir de resíduos agroindustriais, né? Mas você é boa no quê? Né? Ele falou, Grace, para você ter uma carreira internacional, você tem que ser bom em alguma coisa. Qual que você vai focar? E até hoje, volta e meia, quando eu tô escrevendo algum artigo assim meio paralelo, eu lembro da voz do Mário, né, que foi meu supervisor. Grace, você tem que ser bom em alguma coisa. Para de querer ser eclética, né? Então, foi muito legal em alguns quesitos nisso, né? Porque mudou um pouco essa questão do meu paradigma, né? E outra coisa, me trouxe algumas reflexões muito interessantes, né? E que hoje eu vejo que eu sou muito mais crítica para tocar algumas linhas de pesquisas que antes eu tocava. Então, eu me tornei muito mais crítica. Então, por exemplo, ele falava assim, Grace, você tá fazendo biocombustíveis, né? A partir de biomassa para descarbonizar, mas quando a biomassa queima, gera o quê? Eu fiquei assim... E aí eu mudei um pouco, né? E aí a gente conversava muito do que poderia queimar realmente para descarbonizar, né? E outras formas e tudo. Então, me trouxe muitas reflexões, né, que eu comecei a adotar na minha vida. Já foi um pouco, né, sobre essa questão do desenvolvimento crítico da senhora, mas assim, com toda a experiência dentro e fora da academia que a senhora já teve, quais conselhos a senhora daria àqueles que desejam seguir uma carreira em química e também àqueles que já estão, assim, de alguma forma, né, trilhando esse caminho? Eu sou suspeita para falar porque eu gosto muito do que eu faço, né? Então, desde sempre, assim, eu queria ser professora, né? Depois eu resolvi que queria ser professora de química, né? Quis ter uma experiência, né, na iniciativa privada para entender mais ou menos como é, né? Então, eu acho que a motivação é uma das coisas fundamentais, né? Uma outra coisa também que eu vejo que é muito importante e isso veio também um pouquinho da minha experiência que eu tive lá em Portugal, é que a gente tem que entender, né, que os alunos eles têm que começar a andar com a própria perna. Então, para quem quer seguir essa parte de carreira acadêmica e tudo, é muito legal já se engajar em algum projeto, né? Talvez um PIBIC, uma técnica de pesquisa, o que seja, né? E aos poucos começar a se tornar independente na bancada, para efetivamente decidir o que quer, se é viável, se não é, e para qual rota poder seguir. E eu falo isso porque, assim, porque a academia, eu acho que você tem que ter realmente uma motivação efetiva, né? Mas o que é legal da academia é que você pode fazer o que você quiser, né? Então, eu sempre falo, eu saí da Ambev, mas sempre gostei bastante de cerveja, né? Lá no Gama, eu tinha um pouco mais de limitação para trabalhar com cerveja, mas quando eu entrei no Instituto de Química, eu pude pesquisar sobre cerveja, né? A gente pode mudar a linha de pesquisa, a gente pode mudar a vida dos outros, né? Então, esse tipo de coisa eu acho que a academia pode proporcionar, né? E trazer realização pessoal, né? Então, assim, eu fico tão feliz quando, assim, eu tenho uma reunião com um aluno e eu vejo que ele está produzindo, né? E isso eu achei muito legal porque eu vejo que o aluno está se tornando independente na bancada, porque eu falo, essa pessoa já entendeu o que é a pesquisa, né? E não somente está seguindo receitinha de bolo. Professor, isso aqui deu errado. E agora, o que eu faço? Professora, não sei o que, já fiz essa análise, mas você já fez a outra para entender o porquê? Não, né? Tem pessoas, eu tenho gente no meu laboratório que é assim, e tem pessoas que são completamente independentes. Então, eu fico muito feliz de ver que a pessoa tem um gosto, está indo atrás e que eu acho que tem potencial, né? E aí, é claro, tem que se engajar em projeto de pesquisa, né?
tem que buscar professores que publicam, porque assim, pode ser que o que você vai desenvolver no teu PIBIC ou na sua técnica de pesquisa vai ser parte de uma pesquisa que talvez não seja publicável, né? Porque a academia, querendo ou não, a gente sabe que a gente é mensurada por publicações, né? Então, pensando, né, já que vai ter que passar por um concurso público, tem que ter uma proposta de linha de pesquisa, porque o concurso para professor é isso, né? Você faz uma prova escrita sobre conhecimento, e eu acho que conhecimento todo mundo pode ter, né? Sai o edital que você precisa estudar. Depois você tem que dar uma aula, né? Você tem que mostrar, então, o seu currículo e o que você pretende fazer aqui na universidade, né? Se você não teve uma vivência de pesquisa, essa independência de bancada, você não vai conseguir escrever um projeto. Você vai pedir ajuda para quem? Né? Então, que entenda que para entrar na pesquisa, você tem que estar amadurecido, você tem que entender que é isso que você quer efetivamente tocar e tem que se dedicar a isso. Então, eu vejo como isso, né? E aí, se sentindo motivado, entendendo como tudo funciona, é só se preparar para o concurso. Muito obrigada, professora, pela sua disponibilidade, participação e por ter tido esse momento de conversa aqui conosco. Foi bastante proveitoso. Ficamos por aqui. Mais notícias sobre o podcast Café com Química e também sobre outras atividades do PET Química e QUNB-MEC podem ser encontrados no nosso Instagram, @petquimicaunb, e no nosso site petquimica.iq.nb.br. Obrigada por ouvir nosso podcast hoje. Até a próxima. Este episódio foi feito com a participação de Júlia Vargas e Bárbara Alcântara como entrevistadoras, Júlia Vargas como editor e Júlia Vargas como roteirista. Também gostaríamos de dar nossos agradecimentos ao Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Educação Superior, e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, além do Instituto de Química da Universidade de Brasília.